Olá, queridos ouvintes, estamos de volta. E o que eu gostaria de falar com vocês é uma pequena e rápida meditação em Mateus 11. Depois, quando você tiver um tempo, com calma, no seu momento, você busca na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai falar mais coisas com você. Mas olha só o que eu gostaria de trazer hoje com relação às artimanhas do diabo. O diabo está há anos à nossa frente. Ele já tem planejado por anos e anos como nos derrubar, como fazer coisas tão sutis que não venhamos a perceber até que, mesmo batizados com o Espírito Santo ou mesmo dentro de igrejas, estejamos desagradando a Deus. Nós falamos já de alguns pontos na semana passada e nós vamos prosseguir nessa visão, para aqueles que já são batizados com o Espírito Santo se vigiarem e aqueles que não são poderem começar a vigiar e já mudando coisas em si mesmos, né? E ninguém está livre, gente. Porque o diabo ele não está só atrás de quem não foi batizado com o Espírito Santo. Ele está atrás também de quem já foi para nos arrancar o tapete. Ele é nojento e ardiloso. Não esqueçam disso. Mas vamos lá. Olha só. Em Mateus, versículo 18, é o Senhor Jesus falando. Se você pegar uma Bíblia que geralmente tem letras vermelhas, toda parte que a sua Bíblia tiver letras vermelhas, essas são as palavras do Senhor Jesus. Eu estou usando uma versão que usa palavras que facilitam um pouco, mas eu sempre fico comparando com as outras versões, porque essas versões que usam linguagens mais atuais, geralmente, se você não tomar cuidado, eles cortam partes importantes, eles dão uma interpretação diferente de outras versões, né? A versão que a gente mais gosta é aquela que a gente já falou, que é a mais próxima da original, que nós estamos sempre lendo nas igrejas. Mas então, eu vou ler para vocês essa linguagem mais facilitada para entender melhor. Fala assim no versículo 18. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, o Senhor Jesus diz, porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. O que a gente pode tirar para a nossa vida agora? É isso que é importante que você entenda ao meditar na palavra de Deus. O que você pode tirar disso para a sua vida agora? O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Ele está aqui falando que as pessoas tiveram João Batista e falavam, olha, ele jejuava, ele não bebia vinho, ele vivia afastado das coisas erradas, vivia no deserto, e as pessoas falavam, ele está dominado por um demônio. Veio o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não, como que é? Porque ali eles falavam que João Batista jejuava, porque ele jejuava o jejum de João Batista, você vê que ele comia, ele se alimentava, ele tinha uma dieta diferente. Ele se alimentava de coisas que ele encontrava lá onde ele estava. Então as pessoas já, olha, é endemoniado, tem demônio. E veio o Senhor Jesus que bebia, que comia, e as pessoas falavam, esse é comilão, esse é beberrão. E olha só, ele é amigo dos cobradores, ele anda com as pessoas de má fama. Então, ele falou disso tudo. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Gente, às vezes, sem perceber, muitas vezes, ficamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar da gente.
Ai, olha, essa pessoa aqui, meu Deus, o que que ela vai pensar de mim? Ai, meu Deus, o que que aquela ali vai pensar? Você vive a sua vida tentando agradar as pessoas, tentando fazer com que todos olhem para você como se você fosse, não, poxa, ela tem que falar bem de mim, aquela pessoa ali tem que me valorizar. Você fica tão preocupado de passar uma imagem. Você fica preocupado, olha só. Não, ela tem que ver que eu sou santa. Ela tem que ver que eu estou na igreja. E o que acontece? Muitas pessoas passam uma idade falsa delas mesmas. Elas tentam ter uma santidade que elas não têm. Para quê? Porque elas querem agradar as pessoas. Elas querem mostrar para as pessoas, não porque, olha, gente, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa assim. Então, ela fala de um jeito, o jeito dela falar é para agradar as pessoas. O jeito dela ser é para agradar as pessoas. Ela vive, se alguém fala mal dela, se alguém fala uma coisa, ela fica arrasada, porque, poxa, ela tem trabalhado tanto para todo mundo falar bem dela. Pensando assim, não, isso é o meu testemunho. Mas, na verdade, gente, o verdadeiro testemunho que você dá é quando você vive para agradar a Deus. A sua preocupação é, meu Deus, o que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Nas minhas atitudes, como eu posso fazer para agradar ao Senhor? Aqui nessa situação, como que eu vou te agradar? No meu dia a dia, meu Deus, como que eu vou viver de acordo com a sua vontade? Mas às vezes caímos nas armadilhas de querer, às vezes, agradar o pastor. Então, você já não é o que você é, porque você pensa assim, o que o meu pastor vai pensar de mim? Não, se o pastor vê que eu estou com um problema, o que ele vai pensar de mim? Se o pastor souber que eu estou assim, o que ele vai pensar de mim? E aquela ali, a obreira, o que ela vai pensar de mim? Ou seja, é tanta preocupação com que as pessoas, o seu familiar, o que ele vai pensar de você, o seu vizinho, o que vai pensar de você, o fulano que não tem nenhuma influência na sua vida, o que vai pensar de você. Por exemplo, tem pessoas que às vezes se afastaram da igreja e querem voltar. Mas elas pensam assim, ai, mas o que o pastor vai pensar de mim? O que os membros da igreja vão pensar e vão falar de mim quando eu voltar? Ou seja, a preocupação com o que as pessoas vão pensar é muito maior do que a preocupação com o que Deus vai pensar. E o que acontece é o seguinte, quando nós vivemos uma vida para agradar a Deus, primeiro de tudo, gente, agradando a Deus ou agradando as pessoas, saiba de uma coisa, você sempre vai desagradar alguém. Sempre. Primeiro que, se você vive para agradar as pessoas, você já vai desagradar a Deus. Então, já tem o principal sendo desagradável. Mas, além disso, ainda que você viva para agradar as pessoas, sempre vai ter um do contra. Você pode fazer tudo certinho, mas sempre vai ter uma pessoa usada pelo próprio mal para apontar o dedo. Sempre vai ter, gente. Se você vê a vida do Senhor Jesus, se você meditar na palavra de Deus, você vai ver. Ele mesmo aqui, olha, do próprio Senhor Jesus, falaram que era comilão e beberrão e andava com as pessoas de má índole. Até do Senhor Jesus encontraram. Por quê? Então quer dizer que vamos então agradar a todos? O Senhor Jesus não conseguiu, mas a gente vai? Então, o que a gente tira desse ensinamento que o Senhor Jesus deu aqui no finalzinho? Ele falou, porém, é pelos resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Eu não preciso me preocupar.
Sempre vai ter alguém. Tem pessoas que me amam e tem pessoas que me odeiam. Tem pessoas que não me conhecem e me amam. E tem pessoas que também não me conhecem e me odeiam. E eu não posso viver infeliz por causa disso. Eu não posso me abalar por causa disso. Eu tenho que viver para agradar o meu Deus e, consequentemente, eu vou agradar alguém. Eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas eu vou agradar alguém. E o alguém principal que eu quero agradar é o meu Deus. Então, quando eu vivo para agradar o meu Deus, aqueles que são de Deus vão se agradar de mim. Os que não são de Deus não vão se agradar. Quando você vive para agradar as pessoas, você vai agradar a alguns e vai desagradar a outros. É aquele ditado que dizem, né? É impossível agradar a gregos e troianos. É impossível, gente. Você não consegue agradar todo mundo. Mas desde que o seu foco esteja voltado para agradar a quem realmente importa, então você está no caminho certo. O foco é o seguinte: o que Deus quer de mim? O que eu posso fazer hoje para agradar mais ao meu Deus? O que eu fiz de errado? Deixa eu analisar a minha vida e ver, o que eu fiz que desagradou ao meu Deus? Ou seja, viver uma vida voltada para a vontade de Deus e não para a vontade das pessoas. Porque se você viver de acordo para agradar o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, você vai perder, você não vai ter personalidade, você não vai ter vida. Você vai ser assim, uma hora você vai ser de um jeito, outra hora você vai ser de outro, para agradar. Por isso que eu faço até questão de, quando eu faço os vídeos, quando eu estou aqui com vocês, eu quero mostrar quem eu sou. Eu não fico aqui com palavras santas, eu não dou exemplos de fulano e de ciclano, eu dou exemplo da minha vida, eu dou exemplo de mim, eu procuro ser... Por quê? Porque eu quero... É isso que eu vivo, foi isso que eu aprendi, é isso que eu vejo que Deus se agrada. Ele não se agrada de uma falsa santidade, ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Você pode errar, você pode ter feito muito errado, mas quando você, se arrepende de verdade, você fala, meu Deus, me perdoa. Eu errei. Pronto, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer a sua sinceridade, a sua humildade, o reconhecer que você fez o que não devia. É isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de todos nós. Essa sinceridade. E às vezes é o que falta muito. É o que falta muito, a vontade, o desejo de agradar a Deus acima de qualquer outra coisa. Você quer agradar o seu marido, você quer agradar seus filhos. Não que você não vá agradá-los. Não que você vá viver assim, não ligo para o que ninguém pensa, não estou nem aí, eu vou agradar meu Deus. Nada disso. Mas é você para o seu próprio bem. Porque quando você está fazendo para Deus, Deus ele quer que você agrade a sua família. Viver nos conceitos de Deus, nos valores de Deus, automaticamente te faz uma pessoa melhor para aqueles que estão ao seu redor. Te faz uma pessoa melhor para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Mas o que não te faz melhor é viver para agradar as vontades das pessoas. É viver para você ouvir as pessoas falando bem de você. Isso é orgulho. Isso é você querer aparentar muitas vezes o que você não é. E isso que leva a uma falsidade. E Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo quando você finge ser o que você não é para agradar uma pessoa, para que a pessoa fale bem de você. Quando você finge ser alguma coisa porque você, você fica em cima do muro para não mostrar, para não desagradar ninguém. Você não bate o pé e fala assim, olha, isso está errado, desculpa, olha, me perdoa com toda humildade, mas eu não vou participar dessa atitude porque eu não acho isso certo. Não, você não fala nada disso. Você fica no muro, você fica caladinha, porque você não quer que as pessoas
não gostem de você. Você não quer falar as verdades. Você quer agradar a todo mundo. Você quer ser a boazinha, a perfeitinha. Primeiro que não existe perfeitinha. Mas, infelizmente, é uma armadilha do diabo que faz as pessoas muito sutilmente se enganarem. Às vezes, a pessoa vem na igreja e na igreja ela é de um jeito. Mas lá fora, quando ela está no meio dos familiares, ela é outro. Ela é de outro jeito. Dentro da igreja ela é, olá, como vai? Tudo bem. Em casa, sai daqui, sua tralha, sua peste, não enche a minha paciência, que não sei o quê. Ou seja, é aquela pessoa que explode, que não se preocupa muito em fazer aquilo que Deus quer. Então, gente, fica aí o que o Senhor Jesus falou. Ele mostra que é assim, olha, são os resultados. É o resultado daquilo que você é para Deus que vai mostrar que o que você vive é real. Porque quando você vive para Deus, a sua vida vai trazer resultados, vai trazer frutos. Quando Ele é o principal, vai trazer frutos. E, gente, os frutos, muitas vezes é assim, é a paz que você não tinha. Sabe aquela pessoa que, não sei se você já esteve perto de alguém assim, mas que ela é tão de Deus, que quando você está com ela, apesar dela ser ela mesma, você tem paz. Você se sente bem, você gosta de estar junto daquela pessoa. Isso aí é um fruto. É um fruto da fé que aquela pessoa vive. Ela passa para você, meu Deus, é gostoso de estar com aquela pessoa, sabe? Então, tá aí um fruto. Existem muitos frutos. Você vai ver frutos da sua fé, você vai ver frutos daquilo que você pede a Deus. A sua vida vai ser um resultado. Por isso que eu falo, gente, a gente aprende isso na palavra de Deus. O verdadeiro louvor para Deus é a nossa vida. E não deixe o diabo tirar o seu foco. Não é que você vai viver falando, não estou nem aí para o que ninguém pensa. De forma alguma, não é isso que eu estou falando. Mas nosso foco não tem que estar em agradar as pessoas. Às vezes, vai parecer que o seu foco está em agradar aquela pessoa. Mas, na verdade, você está assim, olha, meu Deus, me usa. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero essa alma. Então, me usa para... Ou seja, aparentemente pode parecer que você está com foco para agradar aquela pessoa, mas na verdade você está pedindo a Deus para te usar. Então o seu foco é aquela alma. Gente, abrange tantas coisas isso, sabe? Por isso que eu peço que vocês meditem e que deixe Deus falar com vocês.